Olá, meu nome é Thaís, eu faço parte do grupo socorrista Dr. Bezerra de Menezes e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o olhar espírita das pandemias. Isso mesmo, pandemias. Mas antes, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos relaxando, vamos nos tranquilizando, vamos nos desligando dos problemas do dia a dia. Vamos agradecendo a presença do nosso anjo de guarda. Vamos agradecendo ao Dr. Bezerra de Menezes pelo empréstimo de sua casa e pelos trabalhos que lá realizamos. Vamos agradecendo a Mãezinha de Nazaré pelo seu colo de mãe, pelo seu amparo, pelo seu conforto. Agradecemos a Jesus pelos seus ensinamentos e por estar sempre ao nosso lado, nos guiando e nos orientando. Chegando a Deus, nós agradecemos pelo dom da vida, por tudo que temos, por tudo que somos, quando dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixemos, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Agora, mais tranquilos, vamos ao tema, né, que é o olhar espírita das pandemias. Isso mesmo, das pandemias. Porque já tivemos outras pandemias, essa não é a primeira pandemia que temos. Então, vamos falar aqui um pouquinho. O que é pandemia? Né, uma definição geral do que é pandemia. Pandemia, de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, é um termo utilizado quando uma determinada doença se espalha por diversas regiões do mundo. E a pandemia, como que se define a pandemia? Não é pela gravidade da doença, só pela gravidade. É também pela gravidade, pela rapidez da contaminação, de como o vírus contamina as pessoas muito rápido. Isso se chama uma pandemia. Então, para falar de pandemia, a gente tem que falar também, vamos falar das pandemias que já existiram, que já passaram pelo mundo. Graças a Deus nós estamos passando a primeira, se Deus quiser que seja a primeira e última, né? Mas vamos falar um pouquinho o que a gente entende sobre a pandemia, de referente junto com o espiritismo. A pandemia no século XIX foi a cólera, doença intestinal bacteriana. Ela matava muito rápido, pois ela desidratava a pessoa muito rápido. A pessoa morria às vezes em 2 dias. Naquela época, Kardec escreveu na Revista Espírita de novembro de 1865 que a fé, somente a fé, não seria o remédio contra a cólera, mas sim o conhecimento da doutrina espírita. Por que o conhecimento da doutrina espírita e a nossa fé? Temos que ter fé que vamos passar por um momento difícil, porém que tudo será um aprendizado. O conhecimento da doutrina, porque se caso nós fôssemos acometidos pela doença e viéssemos a desencarnar, nós sabemos que do outro lado a vida continua, que nós vamos continuar em outros planos. O nosso estado que a gente fica quando a gente está passando por uma situação de pandemia, a gente fica no estado de temor, de ansiedade, de desarmonia, que isso atinge a saúde mental e a saúde física, gerando um grande estresse para a sociedade. A gente nunca sabe como lidar com a pandemia, é muito difícil, é sempre algo novo, algo que veio de repente e nós ficamos sem saber o que fazer. Mas nós acreditamos que se algo acontecer com a gente, nós acreditamos na imortalidade da alma, que nós seguiremos para outras dimensões, que chegou o nosso momento de partirmos para o outro lado, ou melhor, voltarmos para o outro lado, que é de onde nós viemos, né? E lá teremos que voltar um dia. Mesmo nós não estamos preparados, a gente tem que voltar um dia para a nossa verdadeira casa, nosso lar, que é o plano espiritual. Kardec também comenta a importância de manter a serenidade, a calma, o equilíbrio. É difícil no momento que está passando por uma situação difícil de pandemia, de doença,
É difícil manter serenidade, porém é muito importante. Com a serenidade, com a tranquilidade, com a paz, a gente consegue ir se adaptando e aprendendo a conviver com a doença. E que o principal recurso nesse momento é a prece. Sempre a prece, em todos os momentos. Mas em momentos de pandemia em especial, pois podemos agradecer por estarmos bem, por estarmos com saúde, agradecermos pelos nossos familiares, agradecermos pelas pessoas que foram curadas, fazer prece também por aqueles que desencarnaram devido à pandemia ou por algum outro motivo qualquer. A prece sempre é o melhor recurso. Naquela época, o isolamento social era para a sociedade mudar hábitos e pensamentos. Imagina o isolamento social naquela época, onde não se tinha internet, provavelmente poucas pessoas tinham televisão, não se tinha celular, telefone em casa também era muito difícil, então assim, as pessoas realmente ficavam isoladas socialmente, isoladas do mundo. Olha como era difícil naquela época. E nesse momento, o que a gente tem que fazer é se apegar a Deus, confiar em Deus e confiar em nós mesmos. Confiar que nós somos capazes, que nós somos pessoas que temos esperanças por dias melhores, acreditar na presença de Deus e que nada é feito sem a permissão do nosso Pai. E Kardec termina dizendo: estamos passando por um período de progressão e o melhor recurso nesse momento é nos mantermos conectados com Deus e com as forças maiores. Então, naquele período, o Espiritismo já via que a passar por uma pandemia, passar por um momento de isolamento social, que era um momento de progressão, de crescimento espiritual, moral, porque nós sempre paramos no momento de isolamento para pensar naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos, e dá para pensar e analisar também o que erramos, que não vamos mais cometer os erros. Então, é uma fase muito importante da pandemia. Depois veio a pandemia no século XX, o vírus da influenza, ou H1N1, como vocês conheceram. Naquele período, tinha médica, ela ainda estava aqui entre nós, a doutora Marlene, médica ginecologista, ela foi presidente da Associação Médica Espírita do Brasil. Essa fundação ainda existe, essa associação, na verdade, ainda existe, ela é da Unifesp, sempre existe cursos, palestras, seminários que qualquer pessoa pode participar, é aberto ao público, é só procurar no site da Unifesp, que sempre tem médicos espíritas falando sobre algum tema, alguma doença relacionada. A doutora Marlene explicava que a pandemia é a falta de interação equilibrada entre corpo e espírito que pode causar doenças. Por que entre corpo e espírito? Porque toda vez que nós desequilibramos o nosso espiritual, toda vez que nós desequilibramos o nosso espiritual, nós também atingimos o nosso corpo e vice-versa. Quando a gente também tem o nosso corpo afetado, o nosso espiritual também é afetado. A pandemia, no século XX, veio para alertar a sociedade. Como assim alertar a sociedade? Por conta da causa, da lei e do efeito. Pelas faltas cometidas, será que as pessoas estavam muito afobadas? Será que as pessoas estavam no automático, não estavam com tempo para pensar? E Deus teve que dar aquela freadinha para que a gente pudesse parar para pensar? Então, vamos lá. Vamos ver o que mais que ela fala sobre isso. A lei divina é a lei do amor e da misericórdia. É o que nós mais temos que usar no período da pandemia. E quando se teve o isolamento social, segundo a ótica espírita naquela época, a sociedade estava passando por um período de sofrimento e crescimento. Então já tinha passado por um período de progressão, agora estava passando por um período de sofrimento para poder passar para o crescimento. Aquela velha história, tudo depois da tempestade, nós temos o arco-íris. Então era exatamente isso que estava acontecendo. E o que eles diziam? Exatamente a mesma coisa, que deveríamos nos manter ligados a Deus e ao plano maior, também através da prece.
Deus sempre precisa estar ao nosso lado. Nós sempre precisamos pensar em Deus, independente se o momento é de dor, se o momento é de alegria. Temos que ter Deus na nossa mente. Na época, Chico dizia: tudo passa, isso também passará. Então, assim, nós temos que se conformar que se estamos passando por isso, é porque nós precisamos passar por isso. E Chico falava que tudo passa, isso também vai passar. Eu acho que é uma frase muito legal, que toda vez que a gente está passando por alguma coisa, pensar nessa frase de Chico, que realmente tudo passa. E agora, no século XXI, nós temos o Covid-19, o coronavírus, como as pessoas conhecem. Há muito tempo atrás, Herculano Pires, isso há muitos anos mesmo, antes da primeira pandemia mundial, no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, esse livro é um dos 5 livros que é a base da doutrina espírita, no capítulo 5, no item 9, ele dizia: a Terra está sofrendo uma crise para ter o crescimento, se tornando um mundo maduro e melhor. Então, imagina, eles já previam que nós teríamos que passar por essas situações. Veio a cólera, veio o H1N1, agora veio o Covid, e com certeza daqui a um tempo outras coisas virão. Aí nós entramos num período de transição planetária. O que é transição planetária? Nós vamos entrar num período de regeneração. Um período para que a gente possa nos tornarmos pessoas melhores. O apóstolo Paulo nos dizia: ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada dia. Todo dia nós estamos nos renovando. Todo dia nós estamos iniciando uma página da nossa vida. Então, todos os dias, nenhum dia é igual ao outro. Hoje sou melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. E assim temos que ser no dia a dia. Aí veio a inesperada, novamente o isolamento social. Foi de repente, nós estávamos todos na nossa vida normal, na nossa rotina, no nosso cotidiano, e de repente precisamos todos ficar em casa. Ficar em casa, e aí? Mas agora nós temos recursos, nós temos internet, nós temos televisão, nós temos celular, nós temos muitas outras coisas. Então, o que acontece? Esse período serve para deixarmos de lado as manifestações de preconceito, de agressividade, de desrespeito e desamor, e colocar em prática a fé, a esperança, a caridade e o amor. Essas manifestações são feitas dentro do nosso próprio lar, essas mudanças. A gente tem preconceitos das pessoas que convivem com a gente, não é preconceito. Preconceito. Na verdade, nós imaginamos a pessoa de uma forma e a partir do momento que passamos a conviver com essa pessoa, 24 horas por dia, nós começamos a perceber que a pessoa é diferente, vai tirando os nossos preconceitos. Novamente, um período que temos para refletir e nos tornarmos pessoas melhores. Eu brinco dizendo que é um período de isolamento social, é um período em que estamos passando por provas, por provações, mostrando se realmente amamos nossa família, mostrando realmente se nós temos paciência e que nós temos que aprender a esperar, que nada é no nosso tempo, e sim no tempo de Deus. Esse período de isolamento nós temos como castigo ou aprendizado. É um período, na verdade, de regeneração, como eu já disse há pouco para vocês. Um período em que iremos nos transformar como a borboleta, de uma largata, uma borboleta, e sair voando para a nova vida. O alerta de Jesus, os princípios de Jesus para essa regeneração, é fortalecer as leis divinas. Deus, em sua infinita sabedoria e amorosidade, jamais castigaria os seus filhos. Então, temos que enxergar esse período de isolamento social como um período de aprendizado, um período de reflexão. O que a espiritualidade nos aconselha nesse momento? Incorporar atitudes que sustentem a saúde, como a paz, a alegria, a esperança e muito amor. Tentar manter o nosso padrão vibratório sempre num nível bom. Difícil, mas precisamos.
Porque toda vez que entramos em sintonia com vibrações ruins, vem a tristeza, e a tristeza acaba nos trazendo algumas doenças, a depressão, por exemplo, uma delas. Então vamos tentar viver em harmonia, tentar fazer os nossos dias mais leves. Colocar em prática também a caridade. Mas estou em isolamento social, como assim praticar caridade? A caridade não é você doar um agasalho, você doar uma coberta, não é só você doar um alimento ou dar um dinheiro. A caridade é aquela que você doa o seu tempo, que você doa o que você tem de melhor, que é sentar para escutar seus filhos, seus pais, ou mesmo seus amigos por telefone, enfim, um momento de você começar a treinar a caridade dentro do próprio lar. Fazer sempre as preces diárias. Isso nós não podemos esquecer jamais de fazer. Sempre falo, pelo menos pela manhã, para agradecermos mais uma oportunidade que estamos tendo, e à noite pela oportunidade que tivemos. Uma coisa muito interessante para fazer nesse período também de isolamento social, já que estamos com o tempo sobrando, é começar a prática do Evangelho no lar. O que é o Evangelho no lar? Então, para quem não sabe, eu vou explicar rapidamente o que é Evangelho no lar. Porém, na página da nossa casa, tem também, eles ensinam de terça e quinta à noite a prática do Evangelho no lar. Então, assim, reúne a família, ou pode ser individual também. Pega um livro, Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer livro que passe a mensagem de Jesus, coloca-se um copo d'água ou uma garrafa de água e inicia com a prece que Jesus nos ensinou, com o Pai Nosso. Em seguida, lê um trecho do livro escolhido, reflete ou comenta com as pessoas que estão com você sobre o que foi lido, novamente encerra, fazendo vibrações de muita paz, de muito amor, e finaliza com a prece que Jesus nos ensinou e tomando um pouquinho da água que foi fluidificada durante o Evangelho. O Evangelho no lar, ele não beneficia somente quem está fazendo, ele beneficia a todas as pessoas que moram no lar, inclusive a nossa vizinhança. É muito importante o Evangelho no lar. Nós vemos que com o tempo, quando nós fazemos Evangelho no lar, nosso lar fica mais leve, a gente tem a impressão de um lar mais tranquilo. É muito importante. E sempre lembrar que Jesus está ao nosso lado. Jesus nunca nos abandona. E para o nosso recomeço, eu acho muito importante a gente utilizar o que o Mestre nos ensinou há mais de 2000 anos. Um dos seus ensinamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O amor é o melhor ensinamento e o principal ensinamento que Jesus nos deixou. Com amor conseguimos a caridade, conseguimos a fé, conseguimos a esperança, conseguimos sentir Jesus próximos de nós. Sempre temos que ter eles próximos de nós, Deus e Jesus. Eu espero ter passado para vocês um pouquinho do conteúdo sobre a visão espiritual das pandemias. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Mas antes de finalizar, gostaríamos de fazer as vibrações. Fechando novamente os olhos, voltando à sintonia do início, nós vamos vibrar com muito amor, com muita paz, abrindo os nossos corações pelo bem universal, para que o Evangelho de Jesus faça presente em nossas vidas. Vamos vibrar para os nossos amigos e familiares e por aqueles também que não consideramos tão amigos. Vamos vibrar para os moradores de rua, pelas pessoas em situações de abandono, creche, asilos, orfanatos, cadeias, Fundação Casa, todos que estão em situação de abandono. Vamos vibrando muito amor pelo nosso lar. Pedimos para a espiritualidade deixar uma vibração de muita paz e muito amor em aberto, para que seja usada no seu melhor momento, quando e onde se fizer necessário. E pedimos licença para vibrar por nós mesmos. E agradecemos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade.